Então vamos lá, meus amigos. Hoje a gente inicia o nosso curso de Direito Eleitoral, né? Um curso de 29 minutos. A ideia é que em cada módulo a gente possa destacar os principais pontos daquele tópico em no máximo 29 minutos. Claro que às vezes pode passar um pouquinho, ou se precisar a gente faz uma aula extra, mas a ideia é que a gente tente entregar para você aquilo que realmente importa nesses 12 módulos de 29 minutos. Mas se necessário for, a gente complementa também, tá bom? Então vamos logo iniciando pela nossa aula de número 1. Então olha só, a gente já começa aqui com a aula de fontes e princípios, né? E aí, claro, por que o tema de fontes e princípios ele é importante? Primeiro, porque a gente fez, né? Lembra que para a gente montar esses 12 módulos, a gente analisou as provas de direito eleitoral dos últimos 5 anos e viu quais os principais assuntos que foram cobrados. Então, não só porque ele passou por esse filtro, mas fontes e princípios, obviamente, como o nome já sugere, é uma matéria que vai nortear todo o teu estudo no direito eleitoral. Então, ele não só tem essa importância pela estatística de questão, mas como também ele, de uma certa forma, vai te guiar aí para o teu estudo, né, nos demais tópicos, tá bom? A gente começa por fonte, né? E te lembrando que fontes, a gente pode ter as fontes formais e as fontes materiais, né? As fontes formais são aquelas fontes que provêm do Estado, que seriam as leis, né? Há uma certa divergência em relação às súmulas, mas a gente vai adotar a posição de que a súmula também ela é formal, as resoluções do TSE, enfim, a Constituição Federal. Então, aquelas fontes que provêm do Estado, que obedecem a uma forma, são fontes formais. E as fontes materiais é tudo aquilo que inspira o legislador, o Estado, a expedir essas normas. Por exemplo, o exemplo clássico que a gente sempre dá, né, eu sempre falo isso nas minhas aulas, é a lei da ficha limpa. A lei complementar 135 de 2010, que deu nova redação à lei complementar 64/90, chamada Lei da Ficha Limpa. Foi uma lei com uma forte mobilização popular, capitaneada pela CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos, né, que buscava endurecer a lei das inelegibilidades para que candidatos com vida pregressa em desabono não pudessem participar do pleito. Então, isso foi uma fonte material, né, do direito eleitoral, ou seja, um movimento político, tá bom? Fonte formal, bem tranquilo, são as leis de modo geral ou qualquer outro normativo que provenha do Estado, tá bom? E por falar em norma, né, enfim, norma que provém do Estado, só para lembrar vocês, a gente já destacou isso, por exemplo, lá na nossa aula gratuita, que o TSE pode expedir resoluções, né, e o prazo aqui geralmente é até o dia 5 de março, obviamente que a depender do tema ele pode ultrapassar isso aí. No entanto, essas resoluções elas limitam-se a atender o caráter regulamentar. Não podem nem restringir direito e nem estabelecer sanções, né? Nem restringir direito e nem estabelecer sanções. Tá bom? Ainda sobre essa questão de fonte, né, a gente também sempre indica, inclusive nas mentorias aqui do Corrente Jurídica, que quando você for estudar o direito eleitoral, sempre tentem estudar por esse material aqui, ó, distribuído gratuitamente lá no site do TSE. É o Código Eleitoral anotado, né? Eu estou mostrando aqui para vocês a versão de 2022, mas ele é atualizado, vai ser atualizado em 2023, 2024, enfim, assim em diante. Então, é um código que vem em PDF, vem em HTML, né? Aquela leitura lá em forma de internet ou em formato PDF, você pode baixar, pode imprimir, pode ler no computador, porque ele vem com pequenas notas remissivas, né? Coisas que os códigos lá do Planalto Limpo não veem. Tá? Então é interessante que você estude por esse código aqui anotado. Tá bom? Ainda sobre fontes do direito eleitoral, lembra que a gente até destacou lá na nossa aula gratuita que apenas lei complementar, né, prevê lá na Constituição que apenas lei complementar pode tratar de organização e competência. Né? Apenas lei complementar pode tratar de organização e competência. E aí a gente tem uma seguinte curiosidade. Né? Qual seria a curiosidade? A gente vai ver adiante que o Código Eleitoral, ele é de 65, né? E a Constituição Federal, ela é de 88. O Código Eleitoral é uma lei ordinária.
É uma lei ordinária. A Constituição previu aí no artigo 121 que para tratar de organização e competência tem que ser uma lei complementar. Então, o Código Eleitoral apenas na parte de organização e competência, ele foi recepcionado como lei complementar, apenas tão e somente na parte de organização e competência. Tá bom, meus amigos? Então, em relação à organização e competência, especificamente em relação à fonte do direito eleitoral, são esses aí os principais pontos que a gente teria a destacar. Tá bom? Agora a gente passa para princípios do direito eleitoral, aquilo que a gente falou lá no início, né? Princípios têm sua importância não só pelo número de questões em prova, mas como também ele vai nortear todo o teu estudo de direito eleitoral. A gente começa aqui com o princípio mais importante de direito eleitoral. Ele não só é muito importante porque é um princípio muito importante em relação à segurança jurídica, mas também porque ele está previsto na Constituição Federal. A gente sabe que a regra, os princípios, eles não têm uma expressão legal, né? Geralmente o princípio é uma construção doutrinária. Então ele tem uma importância aqui não só pela segurança jurídica do processo eleitoral, mas porque ele é expresso na Constituição Federal. Que diz assim, né? Então como ele é importante, a gente vai ler, a gente não costuma ler dispositivo, mas como ele é importante, a gente vai ler. Lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano na data de sua vigência. Então a gente pode tirar algumas informações disso aqui, tá? Quais são as informações que a gente pode tirar disso aqui? Quais seriam as informações que a gente poderia tirar disso aqui? Primeiro que é tranquilo quanto ao prazo, né? Então bem tranquilo como o próprio nome já sugere, um ano antes das eleições, isso vai depender da data das eleições. Por exemplo, em 2024, o primeiro domingo de outubro, ele cai dia 6 de outubro. Então, um ano antes, até o dia 6 de outubro de 2023, essa lei deve estar publicada. Aí ela vai ter a vigência dela, ela vai estar vigendo, né? Então vai ter a vigência dela normal, mas a aplicação, ou seja, a eficácia ou efetividade, a gente não vai entrar nessa polêmica, mas a gente vai utilizar o termo aplicação para não entrar na polêmica de efetividade e eficácia, tá? Mas ela vai estar válida, né? É uma lei válida, no entanto, ela vai ser aplicada apenas um ano após as eleições, ok? Tá bom? E a gente pode tirar algumas informações desse dispositivo, tá? Cuidado que ele aparenta ser fácil, mas ele pode trazer algumas complicações. Primeiro, que isso vale para a viragem jurisprudencial, ou seja, se o TSE tiver um entendimento para as eleições de 2022, se lá no final das eleições ele mudar o entendimento, ele só pode mudar para as eleições de 2024, tá? Porque ele não pode repentinamente mudar as regras do processo eleitoral, mesmo que pela sua jurisprudência, para aquelas eleições. Então perceba que o STF evoluiu, né? Ou seja, não precisa ser apenas lei em sentido estrito, a jurisprudência também não pode sofrer variações, né, naquela eleição específica. Então, a eventual mudança de entendimento só pode ser aplicada em outra eleição. Essas regras do princípio, esse princípio da anualidade, ele não se aplica às regras que não alterem o processo eleitoral. Tu quer ver um exemplo muito clássico? Teve um ano de uma eleição em que houve uma mudança na legislação eleitoral, que o eleitor podia votar diretamente com a identidade, já que tem identificação biométrica, né? Então, ele não precisava levar o título. Esse é o tipo de regra que pode ser mudado mesmo dentro do interior lá de um ano antes das eleições. Pode ser mudado 6 meses antes, 4 meses antes, porque não é uma regra que altera o processo eleitoral. É uma regra meramente de organização das eleições. Não altera a regra do processo eleitoral como inelegibilidade, uma propaganda eleitoral, né? Então, é uma regra que tranquilamente pode ser alterada. Então, cuidado que o dispositivo fala em que alterar o processo eleitoral, tá? Não é qualquer lei eleitoral, tem que ser o processo eleitoral, tá bom? E também não se aplica quando for uma mera regulamentação do TSE. Então o TSE expediu uma resolução. Lembra, por exemplo, a tal da resolução dos chamados superpoderes, que concedia poderes ao presidente do TSE para remover propaganda eleitoral com base em julgado já reiterado da corte?
Então, essa resolução ela foi editada no período do processo eleitoral, se eu não me engano, lá para setembro, né? Ou seja, a gente já estava bem na campanha eleitoral. Então, em relação às resoluções, o princípio da anualidade ele não se aplica, tá bom? Tranquilo, o princípio da anualidade aí é um princípio que cai bastante em prova, ok? Depois a gente tem aqui o princípio da celeridade, tá? Está previsto lá no artigo 97A da Lei 9504, que diz assim, ó, considera-se duração razoável do processo que possa resultar em perda do mandato eletivo, período máximo de 1 ano contando de sua apresentação. Ou seja, isso quer dizer que teve a petição inicial aqui, vamos supor, em agosto de 22, certo? Teve aqui a petição inicial, foi proposta uma representação que possa cassar o mandato. A Justiça Eleitoral tem até agosto de 23 para julgar esse processo, tá? Então, para julgar em todas as instâncias esse processo, tá? Cuidado, não vai confundir com o princípio da anualidade, tá? Que ele teria 1 ano para julgar esse processo, né? E não tem nada a ver lá com a edição de leis novas, né? Que é o tempo em que a Justiça Eleitoral tem que dar uma resposta para uma representação que versar sobre cassação, é o chamado princípio da celeridade da Justiça Eleitoral. Isso porque, como os mandatos têm prazo definido, então a Justiça Eleitoral tem que ser muito célere, tá bom? Outro princípio aqui que tem a ver um pouco lá com o direito constitucional, mas a gente traz um pouco aqui para o eleitoral, que é o princípio republicano e o princípio democrático, né? Eles estão ali expressamente previstos no artigo 1º, que diz assim, ó, a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito e tem como os fundamentos, e aí traz lá os fundamentos da República do Brasil. Então, princípio republicano e o princípio democrático, né? O princípio democrático, sobretudo, em um sistema de governo, tá? O princípio da normalidade e legitimidade das eleições. Traduzindo aí em miúdos, a grosso modo, seria o princípio de conferir ali umas eleições limpas, né? É um princípio também constitucional previsto lá no artigo 14, parágrafo 9º, que diz assim: lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade a fim de proteger a normalidade e a legitimidade das eleições. Então a gente observa aí que é um princípio também constitucional, né? A própria Constituição dá um comando para que leis sejam editadas para evitar qualquer interferência do poder, né, que possa afetar a normalidade e a legitimidade das eleições. Tá bom? Outro princípio seria aí a vedação da restrição dos direitos políticos. Então, é vedado a interpretação da restrição dos direitos políticos que não pode ser ampliada. Então, é vedado uma interpretação de modo que essa interpretação possa restringir os direitos políticos, né? Possam ampliar uma punição dos direitos políticos. Só para lembrar que os direitos políticos não podem ser cassados, né? Eles só podem ser suspensos. E ainda assim, quando suspenso, o princípio norteador é que ele deve ser interpretado de forma restritiva e não ampliativa. Tá bom? Outro princípio expresso não da Constituição, aqui seria no Código Eleitoral, é o princípio do máximo aproveitamento dos votos, né? Diz assim lá o artigo 219. Na aplicação da lei eleitoral, o juiz atenderá aos fins e resultados que ela se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidade sem demonstração de prejuízo. Ou seja, na dúvida, aproveita-se os votos. Aconteceu um pequeno problema em uma sessão ali, um tempo de votação que a urna ficou descarregada. Foi só um prazo que ficou descarregado. Então, eu não vou desperdiçar toda a votação daquela sessão, né, em razão de um pequeno intervalo de tempo. Então, o princípio do aproveitamento do voto seria aí eu aproveitar todos aqueles votos que não tiveram grande interferência em razão de um pequeno contratempo. Tá bom? Então, a gente já falou aí de fontes, falou de princípios. Para a gente encerrar ainda um pouco falando em fonte, queria fazer uma breve apresentação para vocês sobre as fontes do direito eleitoral formais, né? Ou seja, as leis em gerais. A gente tem a Constituição Federal, sobretudo lá a partir do artigo 14, tá? Do 14 ao 17. Não esquece, estuda lá 14 ao 17, aí não precisa nem material, dá uma lida lá, porque do 14 ao 17 há uma grande incidência de questões. Por exemplo, lá o 17 trata de partidos políticos, do 14 ao 16, os direitos políticos em geral. Então,
dá uma lida no 14 ao 17, já marca ali, com base inclusive nas nossas próximas videoaulas. Ele vai tratar de alistamento, condições de elegibilidade, né, elegibilidade constitucionais, perda dos direitos políticos e partidos políticos. Tá bom? Depois a gente tem o Código Eleitoral, que seria a Lei 4737, que ela vai tratar de organização dessa eleitoral, também alistamento, sistema recursal, competência e disposições penais. Tá? Depois a gente tem a Lei 9504, a chamada Lei das Eleições. Tá? Lei das Eleições. Lei das Eleições. Ela vai tratar, como o próprio nome sugere, da organização das eleições em geral, de registro de candidatura, financiamento de campanha, propaganda eleitoral, representações e votação. Tá bom? Depois a gente tem a Lei Complementar 64/90, chamado Estatuto das Inelegibilidades ou denominada Lei da Ficha Limpa. Ela traz as inelegibilidades legais e o rito de impugnação ao registro de candidatura, ou seja, o modo com que eu veiculo essa inelegibilidade. Tá bom? Outra fonte aqui é a Lei 9096, a Lei dos Partidos Políticos, que obviamente vai tratar da organização, criação, propaganda partidária e do fundo partidário. Tá bom? A gente está fazendo aqui só uma breve passagem sobre as leis, só para você, quando for estudar a lei propriamente, saber. Tá? A ideia aqui a gente não é esgotar, é só te apresentar os principais diplomas. Tá bom? Por fim, né, dentro dessas leis que a gente destacou como mais importante, a Resolução 23659, que vai tratar do alistamento em geral. Né? Então ela vai falar do alistamento, da transferência, da revisão, da segunda via e uma novidade em relação à resolução antiga, o acesso de dados. Né? O acesso de dados do eleitor, porque lembrando que a Justiça Eleitoral, quando ela faz esse alistamento, quando a gente fala vulgarmente, quando você vai lá tirar seu título, ela tem um banco de dados enorme sobre biometria, dados biográficos. Eu me arrisco a dizer que é o maior banco de dados, maior banco de dados da América Latina, né? Quiçá do mundo. Né? Então é um banco de dados muito importante, por isso que nessa resolução veio uma novidade, que é o acesso a esse banco de dados, né? Até para também regulamentar lá a lei de proteção de dados. Tá bom, meus amigos? Ok? Agora a gente vai direto aqui para ver como é que isso cai em prova, que é mais importante, tá? A ideia é que você faça uma rápida leitura, ou no caso aqui, assista rapidamente os vídeos, né? E aí a gente vai direto para as questões, que é o que realmente importa, tá bom? Só lembrando, pessoal, aquilo que a gente sempre fala nas videoaulas. Videoaula é legal porque te dá um conforto, né? O professor mastiga a legislação e a doutrina para ti, mas você tem que estar com a legislação para fazer as suas anotações do lado, tá bom? Vamos lá para as questões, então. Então, bora lá para a nossa primeira questão. O princípio que... Deixa eu mudar para a canetinha vermelha aqui. O princípio que sustenta a ideia de que o intérprete da norma deve manter a aplicação da lei estritamente vinculada às limitações por ela impostas aos candidatos é o da... então, ou seja, para manter aquela interpretação restritiva, né, e não ampliar, né, aquela interpretação. Tranquilo aqui, pessoal, né? A gente sempre... Primeiro a gente elimina, né, as questões que estão com mais cara de outros elementos errados para poder manter aquela que tem menos erros. Né? Mas aqui é bem tranquilo, já olhando as alternativas a gente de cara já vê que é a vedação da restrição dos direitos políticos. Então, lembra aquilo que a gente falou, a ideia é que os direitos políticos não podem ser interpretados de modo a restringir. Tá bom? Não tem nada a ver democracia partidária, nem responsabilidade solidária, nem periodicidade da investidura, nem princípio da celeridade. Ok? Seguindo adiante a nossa segunda questão. Se hipoteticamente tivesse sido sancionado no dia 15 de maio um projeto de lei que alterasse a Lei Federal número 9504, que estabelece normas gerais para as eleições do Brasil, modificando em larga medida a disciplina da propaganda eleitoral. É correto afirmar, então, olha só, ele destacou aqui, né? E disse qual era o principal assunto, propaganda eleitoral. Então, propaganda eleitoral é um tema, sim, né, sensível ao processo eleitoral, diferente lá do exemplo que eu falei de uma simples modificação sobre o modo de votar com título ou sem título. Então, não poderia ser pecado das eleições de 2018 em razão da incidência do princípio da lisura, né?
Errado, não poderia ser aplicado, mas não tem nada a ver o princípio da lisura. Letra B. Poderia ser aplicada, então a gente já elimina a letra A. Letra B. Poderia ser aplicada às eleições de 2018. Errado, não poderia em razão lá do princípio da anualidade, então a gente já elimina a letra B. Letra C. Não poderia ser aplicada nas eleições de 2018 em razão da incidência do princípio da anualidade eleitoral. Ok, muito bem, é exatamente essa questão, mas a gente não vai, né, como diz o parente, a gente não vai se agoniar, vamos marcar aqui, dá só um pingo e vamos passar para os demais pontos. Letra D de dado. Poderia ser aplicada às eleições de 2018 em razão da incidência do princípio do aproveitamento do voto, né? Isso não tem nada a ver, o aproveitamento do voto tem a ver com o dia das eleições e o aproveitamento daquele voto, né, notadamente em relação com o aspecto ao que ocorrer nas eleições. Então elimina a letra D de dado. Letra E. Não poderia ser aplicada às eleições de 2018, ok, não poderia, em razão da incidência do princípio federativo. Nada a ver, né, pessoal? Princípio federativo aqui nada a ver. Letra C de casa, ok? Próxima questão. A necessidade de que, de tempos em tempos, mandatos políticos devem ser revogados, ou seja, geralmente 4 anos ou 8 anos se for senador. Com a realização de novas eleições tem por fundamento o denominado princípio eleitoral de. Então, o revezamento guarda relação com qual princípio? Da legalidade? Não. Poderia até ser, né? Mas não cabe aqui propriamente. Da moralidade? Poderia ser também, mas a moralidade tem mais a ver com a administração pública propriamente dita. Então, creio que também não seja. A gente vai sempre eliminando aqui, tem menos relação. Princípio republicano, sim. Aí sim guarda uma relação maior, né? República, né? Lembre lá da res pública, coisa pública. Então, um político não pode se apropriar do mandato como se o dono dele fosse. Então, o revezamento sim tem a ver com o princípio republicano, não tem nada a ver nem com a separação dos poderes e nem com o pluralismo político, tá bom? Letra C de casa. Próxima questão, assinale a alternativa que corretamente discorre sobre os princípios do direito eleitoral. Os magistrados e os membros do Ministério Público são investidos na função eleitoral pelo prazo improrrogável de 4 anos por força do princípio da periodicidade da investidura das funções eleitorais. Bem, primeiro que já está errado aqui que não seriam 4 anos, né? Seria um biênio prorrogável por mais um biênio se for o caso. Então, não é 4 anos, a gente já elimina a letra A. O princípio da lisura das eleições ou da isonomia da oportunidade está calcado na ideia da cidadania, de origem popular do poder e no combate da influência do poder econômico ou político das eleições. Sim, muito próximo da ideia do que a gente viu lá, do princípio da normalidade e da lisura das eleições. Então a gente vai colocar um ponto e vai pular para o próximo. Pelo princípio da anterioridade eleitoral, a lei que alterar o processo em vigor a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, ok? Então ela já passa a ter vigência, mas não surtirá efeitos nas eleições que ocorram até 90 dias, né? Então, tranquilo, dá para eliminar, não é 90 dias, a gente sabe que é 1 ano. O princípio da responsabilidade solidária consubstancia-se na responsabilidade solidária entre o candidato, o tesoureiro e o partido político pela veracidade das informações financeiras. Aqui tem a ver com a prestação de contas, mas a responsabilidade solidária nada tem a ver com essa congregação aí entre tesoureiro, candidato, né? Enfim, uma coisa não guarda relação com a outra, mesmo porque o tesoureiro não tem essa responsabilidade pela prestação de conta que o político, que o partido político ou o candidato executa. Letra E. O princípio da anualidade eleitoral determina que os partidos políticos prestem contas, né? Nada a ver, muito embora todos os partidos tenham que prestar conta anualmente, isso não guarda relação com a anualidade eleitoral, então letra B de bola, tá bom? Vamos adiante, meus amigos. O princípio constitucional da anualidade, então olha só, a gente percebe que o princípio da anualidade ou anterioridade eleitoral é o queridinho aí dos princípios das questões, né? Então já fica de olho, marca lá 3 asteriscos no teu artigo 16 na tua legislação. Só lembrando, pessoal, que cai em prova é lei. 80% a 90% da prova é lei. Então, vai lá na tua lei, no artigo 16, já marca lá 3 asteriscos no teu artigo 16, né? O artigo 16 que está o princípio da anterioridade eleitoral. Tá
tá bom? Ok? Então vamos seguindo adiante. Letra A, não abrange resoluções do TSE que tenham caráter regulamentar. É o que a gente viu, né? Lembra lá nas exceções que a gente viu? Princípio da anualidade, vou voltar aqui, ó. Princípio da anualidade, em princípio, não se aplica, né? Lembra que eu citei até lá aquela resolução dos superpoderes? Então, em princípio, não se aplica a regulamentação, porque o TSE nada mais faz do que explicar a lei, né? Então, ele explica um poder regulamentar como regra geral. Então, não se aplica porque ela não muda o processo eleitoral. Então, em princípio, seria a letra A, mas vamos ver o que está errado nas demais questões. Não repercute sobre decisões do TSE em casos concretos decididos durante o processo eleitoral que venham a alterar a jurisprudência consolidada. É errado, né? A gente viu que a viragem jurisprudencial não pode ocorrer no interior daquela eleição cujo entendimento já seja consolidado. Estabelece período de vacatio legis para a entrada em vigor das leis eleitorais. Não é errado, porque ela entra em vigor, ela só não tem a aplicabilidade. Então, é errado a letra C. Tem aplicabilidade imediata e eficácia contida, né? Não é contida, já é uma norma que já tem ali a sua, a sua eficácia plena, né? E ela, como é um princípio constitucional, não pode ser restringida, né, por outros diplomas, né? De qualquer forma, essa letra D tem uma relação maior aí com a questão da eficácia das normas, da característica das normas constitucionais, a do José Afonso da Silva, que não é propriamente um tema de direito eleitoral, tá bom? O que interessa para a gente, basicamente, é que ela entra em vigor na data de sua publicação, mas a aplicabilidade dela é só após um ano, que tem mais geração com vigência, com eficácia e efetividade. Ok? Seguindo adiante, próxima questão. Antônio, como advogado, sustentou em um processo judicial que as normas da lei da Lei 4737, que é o Código Eleitoral, sobre o recurso sobre expedição de diploma estatuído os requisitos a serem observados, 2, processo eleitoral, 3, a organização e 4, a competência dos órgãos eleitorais somente poderiam ser alteradas por lei complementar. À luz da sistemática vigente, é correto afirmar que Antônio está equivocado, pois prevalece nessa seara o princípio da paridade das fontes. É errado, né? A gente viu lá que o 121 da Constituição diz que, por lei complementar, deve ser estabelecida a organização e a competência da Justiça Eleitoral. Apenas em relação à temática descrita em 3. Qual é o 3? A organização. É errado, porque a 4 também é a competência, então é errado. Apenas em relação à temática 1 e 2. É errado, porque a 1 trata sobre recurso sobre expedição de diploma, não tem nada a ver com a competência nem a organização. Apenas em relação à temática 1, 2 e 3, a gente já viu que a 1, 2 e 3 está errada. E apenas em relação às temáticas 2, 3 e 4. O que é a 2, 3 e 4? 2, processo eleitoral. 3, organização. E 4, a competência das organizações, a competência dos órgãos da Justiça Eleitoral somente poderiam ser alterada por lei complementar. Bem, a 3 também estaria equivocada, né? Estaria equivocada a 3 também. Então, sobraria, vamos refazer essa aqui, tá? Que a gente foi eliminando. Vamos refazer. Vamos lá de novo, refazer. 1 é o RSED, tá? Vamos organizar direitinho, que fica melhor. RSED. 2, processo eleitoral. Processo eleitoral. E 3, competência e organização. Então, o correto seria competência e organização. Esses dois que é por lei complementar. Então, à luz da sistemática, é correto afirmar que Antônio está equivocado, pois a gente já viu que a A eliminou. A B, em relação à temática descrita em 3, a qual pode ser alterada por lei ordinária. Errado, a 3 é organização, não pode ser por lei ordinária. Então, ele está equivocado em relação a 1 e 2, errado. Não, aí, ok, então fechou. Seria 1 e 2, porque 1 e 2 seria o RSED e o processo eleitoral. Então, 1 e 2, tranquilo. O que não pode é a 3 e 4. Então, seria a letra C de casa. Ok? Seguindo adiante, penúltima questão, acerca das fontes do direito eleitoral. A função normativa da Justiça Eleitoral autoriza que sejam editadas resoluções normativas do TSE com a finalidade de criar direitos, né? Não cria direito, apenas regulamento. Então, letra A errada. Letra B, as normas
eleitorais devem ser interpretadas em conjunto com o restante do sistema normativo, ok. Admitindo termos de ajustamento de conduta, é errado, né? Não existe TAC dentro da Justiça Eleitoral. O Código Eleitoral define a organização e competência da Justiça Eleitoral, podendo ser aplicado apesar da Constituição prever a necessidade de lei complementar. É aquilo que a gente falou, né? Em relação à competência e organização, ele foi recepcionado como lei complementar, letra C de casa, ok? Última questão, assinale a opção que indica uma fonte material do direito eleitoral. Lembra aquilo que a gente falou lá? Os fatos sociais seriam uma fonte material do direito eleitoral, as demais aí são fontes formais porque provém do Estado. Código Civil, que nem é fonte de direito eleitoral, lei orgânica dos partidos, resoluções do TSE e resposta do TSE e do TRS em consultação fonte proveniente do Estado, portanto formal, só sobraria ali a letra D, que seria os fatos sociais. Tá bom, meus amigos? Então a gente encerra aqui a nossa primeira aula sobre fonte e princípios, né? E aí a gente retorna no próximo módulo com essa continuidade desses 12 módulos aí que a gente estipulou. Claro que a gente pode complementar se necessário. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima.